Cara, minha trajetória, na verdade, começou quando eu decidi estudar para concurso, né? Queria mesmo era sair de casa, sair da minha casa, que eu não aguentava mais morar em casa. E aí eu formei no Espírito Santo, eu sou do Espírito Santo. E comecei a estudar para concurso em 2019. Comecei de verdade a estudar para concurso. Mas para polícia, você queria polícia ou era concurso? Eu queria concurso. E aí, eu comecei em 2019, aí já tinha estudado, advoguei por um tempo. E aí, quando veio a pandemia, assim, obviamente a gente ficou totalmente isolado, aproveitei o tempo para começar a estudar, assim, mais firme. E aí foi quando começaram os concursos para polícia. E assim, quando você... Para delegado especificamente, né? Quando você começa a estudar mais a fundo essas matérias que antes eu não estudava, porque quando você estuda para concurso, estuda qualquer matéria. Uhum. E aí comecei a estudar mais a fundo, comecei a entender a jurisprudência e tal. Eu falei, cara, é isso mesmo que eu quero fazer da minha vida. E obviamente que a teoria é totalmente diferente da prática, a prática é muito melhor. E eu comecei a me apaixonar e perceber que eu gostava de estudar aquilo, conseguia me ver exercendo aquilo. E continuei estudando, até que... Só que assim, na época da pandemia, os concursos cessaram, a gente teve várias provas canceladas, e nesse ponto eu já tinha determinado que eu queria ser delegada e ponto final. E aí, quando voltaram as provas, a gente voltou, acho que a primeira prova foi a da Polícia Federal. Aí eu não passei, eu reprovei em 3 provas antes de passar na minha primeira prova. Na minha primeira aprovação, que foi no Paraná. E aí, depois de então, graças a Deus, as que eu fiz deu certo e eu acabei escolhendo ficar aqui. No Paraná, como delegada também? Como delegada. Você passou? Passei. E por que não foi lá? Não me chamaram, lá não me chamaram ainda, a lista tá rodando. Inclusive, iam me chamar ou mês passado ou esse mês. Tô aí na iminência de ser chamada. Você tem que te tratar muito bem. Tem, cara. Pode te perder. Tem que dar muita caneca. Mas assim, você começou a estudar em 2019. Foi. O concurso da Polícia Civil do Rio foi 2021. Foi. E o concurso delegado do Rio é um dos mais difíceis, talvez o mais difícil da federação para o concurso delegado, por conta das fases, da concorrência. Parece que é uma galera que sonha em ser delegado, ser inspetor. Você vê, quando abre concurso de inspetor, de investigador aqui no Rio de Janeiro, uma galera de outros estados. O número de inscrição é bizarro. Você começou a estudar em 2019 e quando chegou em 2021, você já tinha passado em quantos concursos? 4. Eu Mas passei você começou em 2019 do zero ou do tu zero. já vinha estudando? Do zero. 2019 eu comecei do zero. Mas aí em 2020 eu foquei para delegado. Gente, isso é maravilhoso, porque isso é uma inspiração para as pessoas entenderem que elas são burras. Se você não passou ainda, você é burro. Você não tem essa capacidade toda que você... Cara... A verdade é que eu não sou tão forte como eu penso. Muito bom. Não, e assim, as pessoas têm... É uma coisa que eu sempre falo, né? Quando você vê o aprovado, você vê aquela pessoa que passou, você acha que é uma pessoa de uma inteligência formidável, que é a pessoa absolutamente fora do padrão e que tem que, né, conceder tudo para conseguir passar. E assim, que quem passa sabe desde o começo o caminho que vai trilhar e sabe exatamente o caminho do ouro. Cara, não é assim, a gente erra muito. A gente erra muito até conseguir chegar numa rotina que seja boa, uma coisa que faça sentido. Eu tive a graça de poder estudar exclusivamente. No final de 2020, eu passei por um estágio de pós-graduação no Ministério Público Federal, lá no Espírito Santo. E aí, comecei a conciliar os dois, mas graças a Deus era bem tranquilo. Então, praticamente, eu só estudava. E... Mas, para o pessoal não se sentir tão burro, quando você começou a estudar em 2019, quantas horas você estudava? Qual o tempo que você dedicava de estudo? Pois é, eu estudava por horas mesmo, né? Estudava por horas líquidas. Assim, se eu falar num geral da minha trajetória, eu vou dizer que, em média, 6 horas líquidas por dia.
por tá dia. Vendo, tu é burro mesmo. Tu é burro mesmo. Cara, mas hora líquida... Não, mas hora líquida cronometrada, não é assim... Doutora, não precisa baixar sarrafo, não, doutora. Não precisa. É bom que a galera mas fala, em média. realmente, tô me identificando um pouco. Não, mas assim, em média, quando chega mais perto de prova, eu estudava muito mais. Estudava 8, 9 horas, assim, mas não é uma rotina sustentável. Você estudar 8, 9 horas líquidas por dia... É assim, você tem que acordar 5 horas da manhã e dormir 9 horas da noite. Porque você vai parar pra almoçar, você vai parar pra ir ao banheiro, você vai parar pra malhar. Sim. Então, assim, esse estudo de horas líquidas, você fala 6 horas, parece que você tá... Que é pouco tempo, mas ocupa o dia inteiro, assim. E aí, eu comecei a estudar por horas, dividia meu dia estudando tudo que eu entendia que era necessário. Estudava lei seca, estudava doutrina e lia jurisprudência. E foi isso aí, cara, todos os dias. Na pandemia, eu acho assim, quando eu comecei a passar, e eu vi as pessoas que também estavam passando, eu percebi que foram pessoas que aproveitaram a pandemia pra estudar. Quem desfocou na pandemia, quem ficou assim mal, às vezes perdeu algum parente, alguma coisa, normalmente não era a galera que tava entrando. Assim, eu vi que era quem tinha pegado aquilo, agarrado aquela oportunidade e mandado bronca. Mas, graças a Deus, eu consegui ser aprovada. Tive três reprovações antes, né? Na Polícia Federal, no Rio Grande do Norte e no Pará. Aí, depois, eu passei no Paraná, na Paraíba, no Amazonas e aqui. Interessante. Agora, assim, a gente percebe quando tá virando a chave, né? A chave da maturidade no concurso. Por exemplo, às vezes você chega numa rodinha de conversa, tá todo mundo falando sobre aqueles concursos que você pretende fazer, e aí você percebe que você não sabe nada, ou pelo menos tá desalinhado com aquela galera. Tu fala, pô, sou meio burro. É tipo agora, né, Rafa? Agora. Pô, sou meio burro. Aí daqui a pouco você, não, tem que estudar mais. E é isso o incentivo. Estudar mais. Daqui a pouco, meu irmão, agora eu já sei o que é condício sine qua non. Olha, eu fazia ideia do que era antes. Tu já vai sentir. E essas coisas, essas pequenas premiações cognitivas vão te fazendo se sentir capaz. Tu vai ficando mais robusto. Mas assim, eu sei que vão me perguntar isso, a pergunta é meio deselegante. Quantos anos você tem hoje? Eu tenho 30 anos hoje, fiz agora em abril. E quando começou a estudar, tava com? Ai, tem que contar. 19? Não, foi 19? Não, eu comecei em 19, então eu sou de 95, então eu tinha... Então, beleza, calculem aí. Calculem aí. Foi 95, 2020, 22. 22? É, mais ou menos a idade quando acaba a faculdade. Não, acho que 24. Né? Porque eu formei com 23, eu formei em segundo semestre de 2018, eu tinha 23. Então, eu comecei a estudar com 23. Ou seja, em 3 anos... 3 anos, conseguiu ser aprovado nesses concursos todos. Foram 4 concursos? Foi, eu passei em 4. Quais? O Espírito Santo eu passei na primeira fase, mas aí eu tive que abandonar porque a discursiva caiu com o psicotécnico daqui. Uhum. Aí foi um concurso que eu tive que abandonar, minha casa. Desses aí, você sentou pra fazer a Cadepol em algum lugar? Eu fiz a Cadepol no Amazonas. Começou no final de 2022, outubro de 22. Aí em fevereiro de 23 acabou. Aí eu fiquei 3 meses em Vitória. Aí em maio começou a Cadepol daqui. Aí foi até dezembro. Você abandonou lá, mas lá pagava menos, pagava mais? Cara, assim, na capital, é porque lá a gente começa no interior, né? Uhum. Que é assim, o terror de todo mundo e com motivo. Só que você ganha um adicional relativamente bom, assim, acho que é cerca de 4 ou 5 mil reais. Se você ficar no interior, o salário é consideravelmente melhor. Mas se você ficar na capital, eu acho que é bem equilibrado, assim. Isso é onde? No Amazonas? No Amazonas. Pô, mas o interior do Amazonas é o interior. E, cara, às vezes a pessoa fica, tem interior que você tem que ir de barco e tal. E não é assim, tem interior que você tem de... Você vai ter que ir de barco. É a realidade de lá, entendeu? Ou você vai com um avião... Agora que tá começando a ter mais avião numa cidades maiores, mas a minha cidade, a cidade que eu escolhi a lotação, era 2h30 de avião de Manaus. Caramba. Tipo, parada bizarra. Eu tenho um amigo que é delegado no Pará. Ele falou, meu irmão, que o terror dele é quando tem atrito em tribo indígena. Falou que, meu irmão, é um problema. É um problema, porque as regras são outras e eles te atacam com arco e flecha de verdade. Não, imagina só, você vai com um índio, com um bicho,
com onça. Vai entrar na tua casa ali, pô, cuidado aí, pô, bota uma grade aí, porque a onça pode entrar na tua casa. Não, as ocorrências deles são muito sinistras, cara. Pra eles chegarem nos lugares, vai cumprir... Ganha bem. Assim, é o que eu falei. Se ficar no interior, ganha relativamente bem. Mas os meninos estavam até com problema pra receber adicional interior, vai receber depois. Mas na capital sai líquido mais ou menos a mesma coisa, assim. Do que aqui. Acho que aqui é até um pouquinho mais. Cara, isso é muito legal, porque assim, a gente vê que a gente já tá... Olha como é que a gente já tá inspirando as pessoas. O Rodrigo botou aqui, ó. Pô, muda de assunto aí, kkkk, o Edu. Eu sou burro. Você vê que ele já tá conseguindo. O objetivo era te inspirar. Cara, não era. Cara, não, presta atenção. Eu na faculdade não era nem um pouco de destaque, assim. 0. Eu ia lá só. Nunca fui aluna de ficar contando falta, sempre fui aluna. Eu sempre fiquei na frente e tal, mas não era nada demais. Saí da faculdade, igual o Ramon falou, saí da faculdade não sabia nem que era conceito analítico de crime. Real, eu não sabia que era conceito analítico de crime. Por Deus, não sabia. Você sabe o que é conceito analítico de crime? Eu não sei o que é conceito analítico de crime. Não, gente, pra ser delegado pra esse cargo, você tem que saber um pouquinho de penal, né, gente? Tipo assim. E aí, conceito analítico de crime é o básico, assim, é parte de penal geral, início de penal geral, assim, o básico. Então, eu comecei do zero mesmo, assim, quando eu comecei a estudar para delegado, comecei a estudar penal, processo penal do zero. Mas o interessante, quem vai fazer direito é tipo assim, o cara sai do ensino médio, aí tinha língua portuguesa, geografia, história, química, física, biologia, o cara, meu irmão, quando eu for fazer direito, ainda bem. É só direito. Aí quando você chega lá que você descobre, tem direito penal, processo penal, direito constitucional, direito administrativo, filosofia do direito, história do direito, direito civil, processo civil 1, 2, 3, projetos. E a UFES, a minha universidade lá no Espírito Santo, ela é muito voltada para processo civil. Então, assim, os processos de pós-graduação, de mestrado, tudo da UFES é muito focado para processo civil. A gente tem 9 processos civis na nossa grade. Então... eu nunca tive muito esse contato com penal. Penal era meio que assim, para passar mesmo. O pessoal foca lá. Meu TCC é em processo civil, processo coletivo. Meu projeto de extensão também é em direito coletivo. Então, assim, eu tinha nada a ver com penal e processo penal. Só uma coisa aqui, tem um comentário do Denner que fala assim, ó. Como faz pra ela me prender? Nossa, essa aí só você fazer alguma merda ali na região da Tijuca. Falo, cara. Né? Na região da Tijuca. Ficar presa é ruim demais, cara. Agora, só pra te avisar o seguinte. Diga, baixa o Discord. Não, olha só, faz merda na região da Tijuca. Agora é o seguinte, ela tá fofinha, porque tá aqui no podcast. Quer passar uma boa impressão, mas é o cão. Então, ela que pode se arrepender. Caraca, o cão é pesado. Você pode se arrepender. Tem que ser. Vamos lá, que ser. Doutora, você fez 2 AKDPOs? AKDPOs, eu acho. AKDPOs. Vou chutar, quem é formado em letras é você. Você fez... Nossa, jogou pesado agora. Jogou pesado agora. Vambora. Esperava mais de você, meu irmão. Então, melhor. Você fez 2 academias de polícia. Isso, arrasou. Beleza? Ok. Dá ajeitada. O sarrafo tá lá em cima hoje.